Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11/3, nós vamos meditar de Juízes do capítulo 13 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã. E no capítulo 13, nós vamos começar uma nova história de um novo juiz sobre Israel, Sansão. E a gente vai ver o milagre que é o nascimento de Sansão. O texto diz que mais uma vez os israelitas fizeram mal, que era aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou aos filisteus, que o oprimiram durante 40 anos. E aí, naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá e sua esposa era estéril, ou seja, não podia ter filhos. E aí o Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho, o qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. E aí a mulher foi correndo contar para o marido dela. E aí disse para ele que um homem tinha aparecido, era como um anjo de Deus, a sua aparência era assustadora. E aí não perguntou quem ele era e nem me disse o seu nome, mas ele me disse que eu ficarei grávida e darei à luz, né? E aí Manoá orou ao Senhor e pediu: Senhor, eu peço que o homem que Deus que enviou volte e nos dê mais instruções a respeito do nosso filho que vai nascer. E Deus atendeu a oração de Manoá. Está aqui no capítulo 15, versículo 9. Seu marido Manoá não estava com ela quando o anjo apareceu. Então, o texto fala que Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quanto à sua palavra se cumprir, como devemos criar o menino e qual será o trabalho dele? E aí o anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas, nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Aí ele fala assim: está bem, só que eu quero lhe preparar um cabrito para o Senhor, né? Manoá então queria lhe servir um banquete. E aí ele disse para ele: está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor, mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. E assim Manoá fez, né? E aí Manoá perguntou qual era o nome dele, né? Porque ele queria prestar uma homenagem quando tudo se cumprisse. E ele disse para Manoá: por que você quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. E aí, então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e apresentou sobre a rocha como sacrifício ao Senhor. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. E aí, quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ainda morava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. E aí no capítulo 14 nós vamos ver já Sansão grande, já, né, se interessando por mulheres, e o texto fala que ele viu uma moça filisteia chamada Tímina
iria se casar com ela. E aí, como costume da época, pediu ao seu pai para que o seu pai conseguisse a mão dessa moça em casamento para ele. Claro, o pai e a mãe se opuseram, dizendo: meu filho, não há moça aqui na nossa tribo, entre o nosso povo, para que você possa se casar. Por que você quer procurar uma esposa entre os filisteus? Você não sabe que eles são povos pagãos, né? E Sansão disse: consiga a moça para mim, pois é ela que eu quero, né? E aí a gente começa a ver muito a vontade de Sansão querendo prevalecer sobre todas as coisas, né? E o texto fala que quando Sansão e seu pai estavam descendo a Tímna, de repente, um jovem leão atacou Sansão perto do vinhedo. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pela mandíbula, usando as próprias mãos com a mesma facilidade que despedaçava o cabrito. Porém, não contou aos pais o que havia acontecido, né? E aí, o texto fala que ele chegou até o local, ele conversou com a moça e se agradou muito dela. E aí, né, Sansão estava se sentindo, né, no meio lá dos filisteus, e quando o pai e da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para acompanharem a festa, né? Então, aqui já estavam nas comemorações de casamento de Sansão com uma mulher filisteia. E aí Sansão propõe um enigma. Qual era o enigma? Do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. E deu aos homens lá 3 dias, né, para eles encontrarem a resposta. Sabe o que os homens fizeram? Os homens pressionaram a esposa de Sansão dizendo: convença o seu marido a explicar o enigma, caso contrário queimaremos vivo você e sua família, né? E aí começou o chororô da mulher de Sansão. Chororô por quê? Porque ela começou a se sentir pressionada, com medo, e todos os dias e toda hora ela pressionava Sansão para que Sansão dissesse para ela qual era a resposta do enigma, né? E como mulher que era ela começou, né? Você não me ama, você me odeia, propôs esse enigma ao meu povo e não me contou a resposta. E todo dia, todo momento, né? E aí Sansão dizia para ela: eu não revelei o enigma nem para o meu pai nem a minha mãe, porque eu deveria contar a você. E ela chorava cada vez mais. Tá aqui no texto, a palavra diz que no 7º dia ele contou a resposta, então ela explicou o enigma aos rapazes. Ou seja, né, traiu a confiança do próprio marido, não aguentou a pressão daqueles filisteus em cima dela, né, e ela traiu a confiança do próprio marido contando a resposta dos enigmas, como se ela fosse se salvar. A verdade é que os homens vieram, disseram o enigma, e a palavra diz que o Espírito veio com poder sobre Sansão e ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seu pertence e deu as roupas dele aos homens que havia resolvido o enigma, porque era essa a recompensa. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar com os seus pais. Ou seja, deixou lá a esposa dele, né, e voltou para a casa dos pais. Nesse intervalo, o sogro dele, pensando, né, ele não quer mais a esposa. O que fez? Deu a esposa dele em casamento a outro homem. Quando Sansão ficou sabendo da história, Sansão disse: desta vez ninguém poderá me culpar de tudo o que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas, amarrou-a em pares na cauda, colocou uma tocha em cada uma das caudas e soltou essas raposas, que fez um estrago nas plantações dos filisteus. Ou seja, né, começou aquela confusão geral, né? E aí perguntaram: quem fez isto?
os filisteus? Foi Sansão, pois o sogro tinha dado sua esposa ao seu acompanhante de casamento. E aí, o que os filisteus fizeram? Foram lá e mataram, né? Capturaram a mulher e o sogro de Sansão e queimaram eles vivos, mataram. Então você percebe aqui que a confusão ela começa cada vez maior entre Sansão e os filisteus. E aí os filisteus vai até a tribo de Judá e disse: nós viemos aqui capturar Sansão, vocês me deem Sansão. E aqui a gente percebe que a tribo de Judá estava à mercê dos filisteus, né? E aí eles conseguem convencer a Sansão para que Sansão se deixasse amarrar e fosse entregue aos filisteus, né? E quando isso aconteceu, os filisteus deram gritos de vitória. Mal sabia eles, né? Que Sansão se libertaria e mataria todos eles com uma queixada de jumento. E nessa guerra, Sansão sentiu tanta sede que clamou ao Senhor, né, pedindo força e que ele lhe concedesse livramento, porque ele estava morrendo de sede. Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão e Sansão bebeu e se reanimou. Amanhã nós falaremos um pouco mais da trajetória de Sansão. Deixa eu orar por você. Senhor, nós queremos, papai, tirar lições dessa leitura bíblica, papai. Sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos dá, devemos usar com responsabilidade, de acordo com o teu propósito. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis ao teu propósito. Consagramos tudo o que temos e tudo o que somos a ti. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.